Até agora vimos a história de Jesus como ela é contada no Evangelho de Lucas. Começa com a chegada de um rei improvável, nascido em circunstâncias pobres e humildes. Em seguida, vemos Jesus como um mestre, um profeta. Ele percorreu Israel chamando as pessoas para um modo de vida radical, onde inimigos se tornam amigos, os pobres são cuidados e as pessoas encontram perdão por seus erros. Ele foi de cidade em cidade, convidando as pessoas a segui-lo e a viver sob o reinado de Deus dessa maneira não convencional. Ele fez muitos sinais e maravilhas. Muitos israelitas começaram a esperar que ele salvasse Israel das mãos dos romanos e estabelecesse um novo reino de paz e justiça. Em resumo, ele estabeleceria o reino de Deus. Os líderes religiosos da época também esperavam o reino de Deus, mas para eles a mensagem de Jesus era uma ameaça. Eles esperavam ganhar poder e prestígio quando tudo isso acontecesse, mas Jesus disse que o reino de Deus pertencia aos pobres, aos excluídos, e que o verdadeiro poder estava em servir aos outros em amor. Esse conflito se intensificou quando Jesus, enquanto em Jerusalém, interrompeu os sacrifícios do templo e chamou os líderes de Israel de ladrões. Então prenderam Jesus e o acusaram perante as autoridades romanas de ser um rei rebelde. Ele foi entregue para a execução, mesmo sendo inocente. Então ele foi levado para fora da cidade e morto por causa de acusações falsas. Isso nos leva à seção final do Evangelho de Lucas. Havia um líder religioso chamado José que se opôs à execução de Jesus e depois pediu que lhe entregassem seu corpo, para que ele pudesse enterrar Jesus em uma tumba próxima. Alguns dias depois, algumas mulheres que seguiam Jesus vieram visitar o túmulo e o encontraram aberto e vazio. E elas encontraram duas figuras misteriosas, dizendo que Jesus havia ressuscitado. Então elas fugiram aterrorizadas. Ninguém acreditou no que elas disseram. Poxa, ele não poderia estar vivo? Todos o viram morrer. 2 seguidores de Jesus tinham saído de Jerusalém e seguiam por uma estrada em direção à cidade de Emaús. Eles estavam tristes e confusos com tudo o que havia acontecido. Então Jesus apareceu caminhando ao lado deles, mas eles não reconheceram. Isso é bem estranho. Como não puderam reconhecê-lo? Isso é estranho, mas é uma imagem realmente importante para Lucas. Por algum motivo, eles não enxergavam a presença de Jesus. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando?" E eles começaram a contar a ele sobre Jesus, um poderoso profeta que eles esperavam que salvasse Israel, mas foi executado. Algumas mulheres disseram que ele está vivo. Isso é loucura. Isso é demais. Vamos para casa. Então, Jesus tenta explicar que as escrituras judaicas apontavam para isso o tempo todo, que Israel precisava de um rei que sofresse e morresse como rebelde em nome daqueles que realmente eram rebeldes. E então, ele seria justificado por sua ressurreição, para que pudesse dar vida verdadeira àqueles que a aceitassem. Ainda assim, não fazia sentido. Eles continuavam confusos. O que leva à cena em que eles se sentam à mesa para fazer uma refeição com Jesus. Ele pega o pão, dá graças, parte o pão e dá a eles, exatamente como fez na última ceia. Esta é a imagem do corpo ferido, sua morte na cruz. E no momento em que eles pegam o pão partido, seus olhos se abrem para ver Jesus. Então ele desaparece e o episódio acaba. Essa história fala sobre como é difícil ver Jesus como ele realmente é. Isso é brilhante. Quer dizer, como o poder e o amor reais de Deus poderiam ser revelados através da vergonhosa execução desse homem. Como um homem humilde pode se tornar o rei do mundo através da fraqueza e do alto sacrifício. É muito difícil enxergar isso, mas essa é a mensagem do Evangelho de Lucas. É preciso uma transformação na sua imaginação para conseguir ver e aceitar o reino de cabeça para baixo de Jesus. O Evangelho de Lucas termina com Jesus e todos os seus discípulos juntos, fazendo outra refeição. E todos ficaram malucos com seu corpo ressuscitado. Quer dizer, ele era humano como todo mundo, mas ele também era mais que isso. Sim, ele passou pela morte e saiu do outro lado uma nova criatura que falava e andava. Então Jesus diz que dará a eles o mesmo poder divino que o sustentou, para que possam sair e compartilhar as boas novas do reino de Deus com outras pessoas. Depois disso, Lucas diz que Jesus foi levado para o céu. Essa partida de Jesus foi bem legal, mas por que desaparecer no céu? No Antigo Testamento, o céu é onde fica o trono de Deus. Ele está acima de tudo. Portanto, esta é a maneira de Lucas mostrar que Jesus foi entronizado como Rei divino do mundo inteiro. Seus seguidores ficaram em Jerusalém adorando a Deus e a Jesus e esperando por esse novo poder. É nesse ponto que o Evangelho de Lucas termina. Agora, Lucas escreverá sobre como eles recebem esse poder e levam o Evangelho para o mundo. E é disso que trata seu segundo volume, o Livro de Atos.